Por toda a história, a espécie humana luta para entender as leis fundamentais do mundo material. Nós nos aventuramos para descobrir as regras e padrões que determinam as qualidades dos objetos que nos rodeiam e sua complexa relação conosco e entre si. Durante milhares de anos, sociedades por todo o mundo descobriram que uma disciplina, mais do que outras, guarda certo conhecimento sobre as realidades fundamentais do mundo físico. Essa disciplina é a matemática. Eu sou Marcos de Suttori e sou matemático. Eu me vejo como um pesquisador comum caçando as estruturas escondidas por trás do caos e da complexidade aparentes do mundo à nossa volta. Em minha busca pelo padrão e a ordem, eu pesquiso o trabalho de grandes matemáticos que existiram antes de mim. Pessoas que pertenciam a culturas de todo o mundo e cujas inovações criaram a linguagem na qual o universo é escrito. Eu quero levar você a uma jornada através do tempo e do espaço para rastrearmos o crescimento da matemática, desde seu nascimento à ciência sofisticada que conhecemos hoje. Usando imagens geradas por computador, vamos explorar as descobertas que permitiram que as primeiras civilizações entendessem o mundo matematicamente. Essa é a história da matemática. A história da matemática. A linguagem do universo. Versão brasileira Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Nosso mundo é feito de padrões e sequências. Eles estão à nossa volta. O dia se torna noite, os animais andam pela terra em constante mutação, paisagens são frequentemente alteradas. Um dos motivos que contribuíram com o início da matemática foi a busca pelo entendimento do sentido desses padrões naturais. Os conceitos mais básicos da matemática, espaço e número, estão arraigados em nosso cérebro. Até os animais têm um sentido de distância e quantidade. Percebem quando seu bando está desfalcado, quando devem lutar ou voar, e calculam se sua presa está numa distância acessível. Entender matemática é a diferença entre vida e morte. Mas foi o homem que pegou esses conceitos básicos e começou a construir essas bases. Em algum ponto, os humanos começaram a localizar padrões e fazer conexões para contar e ordenar o mundo em torno deles. E com isso, um novo universo matemático começou a surgir. Esse é o rio Nilo. Ele é a fonte de vida do Egito há milênios. Foi aqui que surgiram alguns dos primeiros sinais da matemática que conhecemos hoje. As pessoas abandonaram a vida nômade e começaram a se estabelecer aqui por volta de 6.000 a.C. As condições eram perfeitas para a agricultura. O evento mais importante na agricultura egípcia a cada ano era a cheia do Nilo. Então ela foi usada como marcação do início de cada ano. Os egípcios registraram o que acontecia em períodos de tempo. Para estabelecer um calendário como esse, você tem que contar quantos dias, por exemplo, havia entre as fases da lua, ou quantos dias havia entre duas cheias do Nilo. Registrar os padrões das estações era essencial não só para a gerência da terra, mas também para a religião. Os antigos egípcios que se estabeleceram nas margens do Nilo acreditavam que era o deus do rio que o enchia a cada ano e, em troca da água que fornecia a vida, os cidadãos ofereciam uma porção da produção como agradecimento. Quando os assentamentos ficaram maiores, se tornou necessário encontrar maneiras de administrá-los. Era preciso calcular porções de terra, fazer previsão das colheitas e cobrar impostos. Resumindo, as pessoas precisavam contar e medir. Os egípcios usavam seus corpos para medir o mundo. E foi assim que as unidades de medidas evoluíram. Um palmo era a largura de uma mão. Um cúbito, a distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos.
Os cúbitos de terra, faixas de terra medindo 1 cúbito por 100, eram usados pelos topógrafos dos faraós para calcular áreas. Há uma relação bem forte entre a burocracia e o desenvolvimento da matemática no Antigo Egito, e nós podemos vê-la desde o início da invenção do sistema numérico. Através da história egípcia até o Velho Reinado, a única evidência que temos é dos sistemas metrológicos, que são medidas diárias por extensão. Isso aponta a necessidade burocrática de desenvolver essas coisas. Era vital saber a área das terras de um fazendeiro para ele poder ser taxado de acordo, ou para saber se o Nilo roubou parte de suas terras para que ele pudesse pedir abatimento. Isso significava que os topógrafos dos faraós calculavam frequentemente a área de partes irregulares de terra, e a busca por solucionar esses problemas práticos que os tornaram os primeiros inovadores matemáticos. Os egípcios precisavam de uma maneira de registrar os resultados de seus cálculos. Entre todos os hieróglifos nas lembrancinhas turísticas espalhadas pela cidade do Cairo, eu estava à caça daqueles que registram os primeiros números da história. Eles são difíceis de serem encontrados. Mas, enfim, encontrei. Os egípcios usavam um sistema decimal motivado pelos 10 dedos das mãos. O sinal de 1 era um risco. 10 era um osso de calcanhar, 100 um rolo de corda e 1000 eram plantas de lótus. Quanto é essa camiseta? Ela custa 25 libras. 25? É. Então são 2 ossos de calcanhar e 5 riscos. Isso. Então não vai me cobrar nada disso aqui. 1 milhão aqui. 1 milhão? Meu Deus! Não, Esse não. é 1 milhão? 1 milhão é muita coisa. Os hieróglifos são bonitos, mas o sistema numérico egípcio era fundamentalmente simples. Eles não tinham o conceito de uma notação posicional. Então, um risco só podia representar uma unidade, não 100 ou 1000. Apesar de escrever 1 milhão com apenas um desenho e não os 7 que usamos, se você quisesse escrever 1 milhão menos 1, o pobre escriba egípcio teria que escrever 9 riscos, 9 ossos de calcanhar, 9 rolos de corda e assim por diante, num total de 54 desenhos. Apesar do inconveniente desse sistema numérico, os egípcios eram brilhantes solucionadores de problemas. Sabemos disso por causa dos poucos registros que sobreviveram. Os escribas egípcios usavam folhas de papiro para registrar suas descobertas matemáticas. Esse delicado material feito de talos de plantas foi destruído com o tempo e muitos segredos pereceram com ele. Mas há um documento revelador que sobreviveu. O papiro matemático de Hind é o documento mais importante que temos hoje da matemática egípcia. Temos uma boa ideia de que tipos de problemas os egípcios tinham que enfrentar em sua matemática. Também temos uma demonstração explícita de como as multiplicações e divisões eram feitas. O papiro mostra como multiplicar 2 números grandes. Mas, para ilustrar o método, vamos pegar 2 números menores. Vamos usar 3 vezes 6. O escriba pegava o primeiro número, 3, e colocava numa coluna. Na segunda coluna, ele colocava o número 1. E depois dobrava os números em cada coluna, então 3 se tornava 6. E 6 se tornava 12. E depois, na segunda coluna, 1 se tornava 2 e 2 se tornava 4. Aqui está a parte interessante. O escriba quer multiplicar 3 por 6. Então pega os grupos na segunda coluna, que somam 6. São 2 mais 4. Depois ele volta à primeira coluna e pega as fileiras correspondentes ao 2 e ao 4. Então são 6 e 12. Ele soma os 2 para ter a resposta 18. Mas o mais impressionante para mim nesse método é que o escriba escreve efetivamente o segundo número em 6 binários. É um lote de 4, um lote de 2 e nenhuma unidade, que é 1, 1, 0.
Os egípcios entenderam o poder dos binários mais de 3.000 anos antes do matemático e filósofo Leibniz revelar o seu potencial. Hoje, todo o mundo tecnológico depende dos mesmos princípios que eram usados no Antigo Egito. O papiro de Hind foi registrado por um escriba chamado Hermes por volta de 1650 a.C., e seus problemas buscam as soluções para situações cotidianas. Vários dos problemas mencionam pães e cerveja, porque era comum pagar os trabalhadores egípcios com comida e bebida. Um deles se preocupa em dividir 9 pães igualmente entre 10 pessoas, sem que houvesse briga. Eu tenho 9 pães aqui e vou pegar 5 deles e cortar pela metade. Claro que 9 pessoas poderiam pegar 1/10 do seu pão e dar um monte de migalhas a uma 10ª pessoa. Mas os egípcios desenvolveram uma solução mais elegante. Pegaram os outros 4 e dividiram em 3. Mas 2/3 eu vou cortar em 5, então cada pedaço vai ser a 15ª parte. Cada pessoa recebe uma metade, mais 1/3 e uma 15ª parte. É através de problemas práticos como esse que começamos a ver uma matemática mais abstrata se desenvolver. De repente, novos números entram em cena, frações. E em breve, os egípcios estariam explorando a matemática desses números. Frações são claramente de importância prática a qualquer um que queira dividir quantidades para pôr no mercado. Para registrar essas transações, os egípcios desenvolveram uma notação que registrava esses novos números. Uma das mais antigas representações dessas frações veio de um hieróglifo que tinha grande significado místico. Ele se chama Olho de Horus. Horus foi um antigo deus do reino, representado como metade homem, metade falcão. De acordo com a lenda, o pai de Horus foi morto por seu outro filho, Set. Horus estava determinado a vingar o assassinato. Durante uma batalha bastante violenta, Set arrancou o olho de Horus, o cortou e espalhou pelo Egito. Mas os deuses estavam cuidando de Horus e reuniram os pedaços e refizeram o olho. Cada parte do olho representava uma fração diferente. Cada uma é metade da fração anterior. Apesar de o olho original representar uma unidade inteira, o olho reunido é 64 avos menor. Apesar dos egípcios terem parado em um 64 avos, fica implícito nessa figura a possibilidade de adicionar mais, cortando pela metade cada vez até a soma chegar mais perto de 1, mas nunca chegando realmente nele. Essa é a primeira pista de algo chamado série geométrica e aparece em vários pontos do papiro de Hind. Mas o conceito de série infinita se manteria oculto até os matemáticos da Ásia o descobrirem séculos depois. Criando um sistema de números incluindo essas novas frações, era hora dos egípcios aplicarem seu conhecimento no entendimento de formas encontradas no dia a dia. Essas formas eram quadrados ou retângulos, raramente regulares, e no papiro de Hind achamos a área de uma forma mais orgânica, o círculo. O que é surpreendente no cálculo da área de um círculo é a exatidão. Como eles encontraram o método, ainda não se sabe, porque os textos que temos não nos mostram como foram obtidos. Esse cálculo é particularmente notável porque depende de vermos como a forma do círculo pode ser aproximada pelas formas que os egípcios já entendiam. O papiro de Hind diz que um campo circular com um diâmetro de 9 unidades tem a área próxima a de um quadrado com lados de 8 unidades. Mas como essa relação foi descoberta? Minha teoria preferida vê a resposta no antigo jogo da Mancala. Os tabuleiros de Mancala foram encontrados esculpidos nos telhados dos templos. Cada jogador começa com um número igual de pedras e o objetivo do jogo é movê-las pelo tabuleiro, capturando as peças do oponente no caminho. Enquanto os jogadores esperavam fazer sua próxima jogada, talvez um deles tenha percebido que às vezes as peças enchem os buracos circulares no tabuleiro da Mancala de uma maneira completa.
Ele pode ter experimentado fazendo círculos maiores. Talvez tenha percebido que 64 pedras, o quadrado de 8, podem ser usadas para fazer um círculo com um diâmetro de 9 pedras. Reorganizando essas pedras, o círculo se aproximou de um quadrado. E porque uma área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, o cálculo egípcio nos dá o primeiro valor exato do π. A área do círculo é 64. Divida isso pelo raio ao quadrado. Nesse caso, 4,5 ao quadrado, e você tem o valor do π. Então, 64 divididos por 4,5 ao quadrado são 3,16, apenas um pouco abaixo dos 0,02 do seu verdadeiro valor. Mas o mais brilhante é que os egípcios usavam essas formas menores para capturar a forma maior. Mas há um símbolo impositivo e majestoso da matemática egípcia que ainda não tentamos desvendar: a pirâmide. Eu já vi tantas fotos que achava que não iria me impressionar com elas. Mas, vendo cara a cara, você entende por que são chamadas de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas são estonteantes e imagina o quanto mais impressionantes devem ter sido na sua época, quando as quinas eram afiadas como vidro, refletindo o sol do deserto. Para mim, parece que havia pirâmides espelhadas escondidas debaixo do deserto, o que completaria essas formas fazendo octaedros perfeitamente simétricos. Às vezes, na luz do calor do deserto, você quase pode ver essas formas. É a pista da simetria escondida dentro dessas formas que as torna tão impressionantes para um matemático. As pirâmides são um pouco curtas para criar essas formas perfeitas. Mas algumas sugerem que outro conceito matemático importante pode estar escondido dentro das proporções da Grande Pirâmide: a proporção áurea. Há 2 extensões na proporção áurea. Se a relação da mais longa com a mais curta for a mesma que a soma de 2 do lado maior, essa proporção é associada com as proporções perfeitas encontradas por toda a natureza e também no trabalho de artistas, arquitetos e designers do milênio. Se os arquitetos das pirâmides eram conscientes dessa importante ideia matemática ou eram instintivamente levados a ela por causa de suas propriedades estéticas satisfatórias, nunca vamos saber. Para mim, o mais impressionante nas pirâmides é a genialidade matemática necessária para fazê-las, incluindo a primeira alusão a um dos grandes teoremas do mundo antigo, o Teorema de Pitágoras. Para conseguir cantos de ângulos retos perfeitos em seus prédios e pirâmides, os egípcios usavam uma corda com um nós. Em algum momento, os egípcios perceberam que se passassem um triângulo com lados marcados por 3 nós, 4 nós e 5 nós, isso garantiria a eles um ângulo reto perfeito. Isso porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então temos um perfeito triângulo de Pitágoras. Na verdade, quaisquer triângulos cujos lados satisfaçam essa relação nos darão um ângulo de 90 graus. Mas tenho certeza de que os egípcios não tinham essa generalização nos seus triângulos de 3, 4 e 5. Não podemos esperar encontrar uma prova geral, porque esse não é o estilo da matemática egípcia. Todo problema foi resolvido usando números concretos, e se uma verificação fosse feita no final, ela usaria o resultado e esses números concretos. Não há prova geral entre os textos matemáticos egípcios. Levaram uns 2000 anos até que os gregos e Pitágoras provassem que todos os triângulos retângulos partilhavam de certas propriedades. Essa não foi a única ideia matemática que os egípcios descobriram. Em um documento de 4000 anos, chamado de Papiro de Moscou, encontramos uma fórmula para uma pirâmide com o seu pico cortado, o que mostra a primeira pista de cálculos em andamento. Para um local como o Egito, que é famoso por suas pirâmides, é de se esperar que problemas como esse fossem constantes em seus textos matemáticos. O cálculo do volume de uma pirâmide cortada é uma das partes mais avançadas da matemática do Antigo Egito em relação aos nossos padrões modernos. Os arquitetos e engenheiros certamente queriam essa fórmula para calcular a quantidade de material exigida para suas construções. Mas a sofisticação da matemática egípcia é que pôde produzir um método tão bonito.
Para entender como eles chegaram à sua fórmula, comece com uma pirâmide em que o ponto mais alto fique exatamente em cima de um ângulo. 3 desses podem ser reunidos para fazer uma caixa retangular, fazendo com que o volume da pirâmide inclinada seja 1/3 do volume da caixa. Isso é a altura vezes o comprimento vezes a largura divididos por 3. Aí vem um argumento que mostra as primeiras pistas do cálculo usado milhares de anos antes de Gottfried Leibniz e Isaac Newton criarem a teoria. Imagine que você cortasse a pirâmide em fatias. Poderia então arrastar as camadas para fazer uma pirâmide mais simétrica, como vemos em Giza. No entanto, o volume da pirâmide não mudou, apesar da reorganização das camadas. Então, a mesma fórmula funciona. Os egípcios eram inovadores incríveis e sua habilidade de gerar a nova matemática era desconcertante. Para mim, eles revelaram o poder da geometria e dos números e deram os primeiros passos em direção às excitantes descobertas matemáticas que viriam. Mas havia outra civilização que tinha matemática para rivalizar com a do Egito. E sabemos muito mais sobre suas conquistas. Essa é Damasco. Com mais de 5.000 anos, hoje em dia ainda é vibrante e animada. Ela era o ponto mais importante nas rotas de comércio, ligando a velha Mesopotâmia ao Egito. Os babilônios controlavam a maior parte do que hoje é Iraque, Irã e Síria, desde 1800 a.C. Para expandir e comandar seu império, eles se tornaram mestres na manipulação e administração de números. Temos códigos legais, por exemplo, que nos dizem sobre como a sociedade era ordenada. E as pessoas que mais conhecemos são os escribas, pessoas profissionalmente instruídas que mantinham registros de famílias ricas e de templos e palácios. Escolas de escribas existiam desde 2500 a.C. Escribas aspirantes eram mandados para lá crianças e aprendiam a ler, escrever e trabalhar com números. Os registros de escribas foram mantidos em blocos de argila, o que permitiu que os babilônios comandassem e aumentassem seu império. No entanto, muitos dos blocos que temos hoje não são documentos oficiais, mas exercícios de crianças. São relíquias incomuns que nos dão uma ideia rara de como os babilônios lidavam com a matemática. Esse é um livro escolar de geometria do século XVIII a.C. e vocês podem ver que há várias figuras nele. E embaixo de cada figura há um texto que dá um problema sobre ela. Por exemplo, esse aqui diz: eu desenhei um quadrado com 60 unidades de comprimento e dentro fiz 4 círculos. Quais são as suas áreas? E esse pequeno bloco aqui foi escrito pelo menos 1000 anos depois do outro bloco. Mas tem uma relação bem interessante com ele. Ele tem também 4 círculos dentro de um quadrado mal desenhado. Mas não é um livro, é um exercício escolar. O adulto que ensinava dava isso ao aluno como exemplo de dever de casa ou uma coisa assim. Como os egípcios, os babilônios parecem interessados em resolver problemas práticos relacionados a pesos e medidas. A solução babilônica a esses problemas é escrita como receitas matemáticas. Um escriba simplesmente seguia e gravava uma série de instruções para chegar ao resultado. Aqui é um exemplo do tipo de problema que eles resolviam. Eu tenho um feixe de gravetos de canela aqui, mas eu não vou pesá-lo. Ao invés disso, vou pegar 4 vezes seu peso e colocar na balança. Agora vou adicionar 20 jin. Jin era a medida de peso babilônica. Eu vou pegar metade de tudo e adicionar de novo. Então são 2 feixes e 10 jin. Agora tudo desse lado é igual a 1 mana. 1 mana era 60 jin. E aqui temos uma das primeiras equações matemáticas da história. Tudo desse lado é igual a 1 mana. Mas quanto pesa o feixe de gravetos de canela? Sem qualquer linguagem algébrica, eles puderam manipular as quantidades para poder provar que os gravetos de canela pesavam 5 jin. Na minha cabeça, é esse tipo de problema que dá um pouco de má fama à matemática. Você pode culpar os antigos babilônios por todos aqueles problemas tortuosos que resolveu na escola, mas os antigos escribas babilônios se destacavam nesse tipo de problema. Estranhamente, eles não usavam grupos de 10 como os egípcios. Usavam grupos de 60.
Os babilônios inventaram seu sistema numérico como os egípcios, usando os dedos. Mas ao invés de contar os 10 dedos das mãos, os babilônios encontraram uma maneira bem mais intrigante de contar partes do corpo. Eles contavam os 12 nós dos dedos de uma mão e os 5 dedos na outra para poder contar 12 vezes 5, ou seja, 60 números diferentes. Então, por exemplo, esse número seria 2 lotes de 12, 24, e depois 1, 2, 3, 4, 5 para chegar a 29. Mas o número 60 tinha outra propriedade poderosa. Ele pode ser perfeitamente dividido de várias maneiras. Aqui há 60 feijões. Eu posso arranjá-los em 2 fileiras de 30, 3 fileiras de 20, 4 fileiras de 15, 5 fileiras de 12 ou 6 fileiras de 10. A divisibilidade do número 60 o torna uma base perfeita para se fazer aritmética. O sistema de base 60 teve tanto sucesso que ainda usamos os seus elementos hoje. Toda vez que queremos dizer as horas, reconhecemos unidades de 60, 60 segundos no minuto, 60 minutos numa hora. Mas o mais importante do sistema numérico babilônico era reconhecer uma notação posicional. Como nossos números decimais contam quantos lotes de dezenas, centenas e milhares você registra, a posição de cada número babilônico registra a quantidade de 60 que você conta. Ao invés de inventar novos símbolos para números maiores, eles escreveram 111. Então, esse número seria 3.661. O catalisador dessa descoberta foi o desejo babilônico de mapear o curso do céu noturno. O calendário babilônico foi baseado nos ciclos lunares. E então precisavam de uma maneira para registrar astronomicamente números grandes. Mês a mês, ano a ano, esses ciclos eram registrados. Desde 800 a.C., havia listas completas de eclipses lunares. O sistema babilônico de medidas era bastante sofisticado para a época. Eles tinham um sistema de medida angular, 360 graus num círculo completo. Cada grau era dividido em 60 minutos e depois era dividido em 60 segundos. Assim, eles tinham um sistema regular de medidas e ele estava em perfeita harmonia com seu sistema numérico, então era bastante útil não só para a observação, mas também para o cálculo. Mas para calcular e lidar com números grandes, os babilônios precisavam inventar um novo símbolo. E fazendo isso, eles prepararam o terreno para um dos maiores avanços na história da matemática, o zero. No início dos tempos, para os babilônios marcarem um lugar vazio no meio de um número, eles deixavam um espaço em branco. Então precisavam de uma maneira de representar o nada no meio de um número. Assim usavam um sinal como apóstrofos ou sinais de pontuação, e isso significava o zero no meio de um número. Essa foi a primeira vez que um zero, sob qualquer forma, apareceu no universo matemático. Mas ainda levaria 1000 anos até que esse marcador de lugar se tornasse um número com todo o seu direito. Tendo estabelecido um sistema numérico tão sofisticado, eles o usavam para domar a terra inóspita e árida que atravessava a Mesopotâmia. Tendo estabelecido um sistema numérico tão sofisticado, eles o usavam para domar a terra inóspita e árida que atravessava a Mesopotâmia. Engenheiros e topógrafos babilônios encontraram maneiras engenhosas de acessar a água e canalizá-la para os campos de colheita. Mais uma vez, eles usavam a matemática para chegar às soluções. O Vale do Orontes, na Síria, ainda é um eixo de agricultura e os velhos métodos de irrigação são explorados hoje como eram milhares de anos atrás. Vários problemas em matemática babilônica são ligados a medidas de terras e aqui vimos pela primeira vez o uso de equações de segundo grau, um dos grandes legados da matemática babilônica. Equações de segundo grau envolvem situações em que a quantidade desconhecida que você tenta identificar é multiplicada por si mesma.
Chamamos de elevar ao quadrado porque ela dá a área de um quadrado. E é no contexto do cálculo de áreas de terras que essas equações de segundo grau surgem naturalmente. Aqui está um problema típico. Se um campo tem uma área de 55 unidades e um lado é 6 unidades maior que o outro, a nova área a 64. Então, os lados do quadrado são de 8 unidades. Quem resolve o problema sabe que eles somaram 3 a esse lado. Então, a extensão original deve ser de 5. Pode não parecer, mas essa é uma das primeiras equações de segundo grau da história. Na matemática moderna, eu usaria a linguagem simbólica da álgebra para resolver esse problema. Mas a incrível proeza dos babilônios é que eles usavam esses jogos geométricos para encontrar o valor sem qualquer recurso a símbolos ou fórmulas. Os babilônios gostavam de resolver problemas só por resolver. Eles estavam apaixonados pela matemática. A fascinação babilônica pelos números logo encontrou lugar em seu tempo de lazer também. Eles eram ávidos jogadores. Os babilônios e os seus descendentes jogam uma versão do gamão há mais de 5.000 anos. Os babilônios jogavam jogos de tabuleiro, desde os mais sofisticados em tumbas reais até os mais simples, encontrados em escolas ou riscados nas entradas de palácios para que os guardas jogassem quando estivessem entediados. E eles usavam dados para mover suas peças. As pessoas que jogavam jogos usavam números em seu tempo de lazer para tentar vencer seu oponente, fazendo aritmética mental bem rápido. Então, calculavam em seu tempo livre, sem nem pensar nisso como trabalho matemático difícil. Agora é minha chance. Eu não jogo gamão há séculos, mas acho que minha matemática é boa o suficiente para me dar alguma chance. Tem que tirar 6, hein? Então 6, e eu preciso mover alguma coisa. Você é que sabe o que vai fazer. Vamos mas lá. não era tão fácil quanto eu pensei. Ah! O que foi isso? Esse é 1 e esse é 2. Vamos ver. Agora está enrolado, hein? Então não posso mover nada. Eu não posso mover mesmo? Não pode mover isso. Eu pensei que eu podia mover. Aí está. Você é muito bom. 3 e 4, então? Como os antigos babilônios, meus oponentes são mestres da matemática tática. É. Toca aqui. Ótimo jogo. Muito bom. Os babilônios são reconhecidos como uma das primeiras culturas a usar formas simétricas para fazer dados. Mas há debates acalorados sobre se eles também seriam os primeiros a descobrir o segredo de outra forma importante: o triângulo retângulo. Já vimos como os egípcios usam um triângulo retângulo de 3, 4, 5. Mas o que os babilônios sabiam sobre essa forma e outras como essa é bem mais sofisticado. Essa é a tábua antiga mais famosa e controversa que temos. Ela se chama Plimpton 322. Muitos matemáticos estão convencidos de que ela mostra que os babilônios podiam saber o princípio em relação aos triângulos retângulos de que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, séculos antes dos gregos o constatarem. Essa é uma cópia da talvez mais famosa tábua babilônica, que é a Plimpton 322. E esses números aqui refletem a largura ou a altura de um triângulo. Sendo assim a diagonal, o outro lado seria aqui. E o quadrado dessa coluna mais o quadrado dessa coluna é igual ao quadrado da diagonal. Eles foram organizados para que o ângulo decrescesse regularmente, numa base bastante uniforme, mostrando que alguém tinha muito entendimento de como os números se encaixavam.
Aqui estavam 15 triângulos de Pitágoras perfeitos. Todos os lados tinham comprimento de números inteiros. É tentador pensar que os babilônios foram os primeiros donos do Teorema de Pitágoras. E é uma conclusão pela qual gerações de historiadores foram seduzidos. Mas poderia haver uma explicação mais simples para os grupos de 3 números que formam o Teorema de Pitágoras. Não é uma explicação sistemática dos triplos pitagóricos. É simplesmente um professor de matemática fazendo uns cálculos bem complicados para produzir números bem simples e resolver os problemas de seus alunos sobre triângulos retângulos. Nesse sentido, é sobre triplos pitagóricos, só que incidentalmente. As pistas mais valiosas para o que eles entendiam podiam estar em outro lugar. Essa pequena tábua de exercícios escolares tem quase 4.000 anos e revela o que os babilônios sabiam sobre triângulos retângulos. Ela usa o princípio do Teorema de Pitágoras para descobrir o valor de um assombroso número novo. Ao longo da diagonal está uma boa aproximação da raiz do quadrado de 2. Assim, isso nos mostra que ela era conhecida e usada em ambientes escolares. Isso é importante porque a raiz quadrada de 2 é o que hoje chamamos de número irracional. Isto é, se escrevemos em decimais ou mesmo em lugares hexadecimais, ele não termina, os números continuam para sempre depois da vírgula decimal. As implicações desse cálculo são enormes. Primeiro, ele significa que os babilônios sabiam alguma coisa do Teorema de Pitágoras anos antes de Pitágoras. Segundo, o fato deles calcularem esse número com precisão de 4 casas decimais mostra uma incrível facilidade aritmética, tanto quanto uma paixão pela minúcia matemática. A habilidade matemática dos babilônios era incrível. E por quase 2.000 anos, eles progrediram intelectualmente no mundo antigo. Mas quando seu poder imperial começou a minguar, seu vigor intelectual também declinou. Por volta de 330 a.C., os gregos avançaram ao alcance de seu império até a antiga Mesopotâmia. Essa é Palmira, no centro da Síria, que um dia foi uma cidade grande construída pelos gregos. O conhecimento matemático necessário para construir estruturas com tanta perfeição geométrica é impressionante. Como os babilônios antes, os gregos também eram apaixonados pela matemática. Os gregos eram colonizadores inteligentes. Eles tiraram o melhor das civilizações que conquistaram para aumentar seu próprio poder e influência. Mas também deram as suas contribuições. Na minha opinião, sua maior inovação tem a ver com uma mudança de pensamento. O que eles iniciaram influenciaria a humanidade por séculos. Eles nos deram poder de prova. De certa forma, eles decidiram que tinham que ter um sistema dedutivo para a sua matemática. E o sistema dedutivo típico era começar com certos axiomas que você imagina verdadeiros. Como se imagina que certo teorema seja verdadeiro, mas sem provar. E depois se percorrem métodos lógicos e etapas muito cuidadosas. Desses axiomas você prova teoremas, e desses teoremas você prova mais teoremas, e isso continua. Exatamente como uma bola de neve. A prova é o que dá força à matemática. É o poder de prova que significa que as descobertas dos gregos são verdadeiras hoje, como eram 2.000 anos atrás. Eu precisava seguir para o oeste, no coração do antigo Império Grego, para aprender mais. Para mim, a matemática grega sempre foi heróica e romântica. Estou a caminho de Samos, a 1 quilômetro da costa turca. Esse local se tornou sinônimo de nascimento da matemática grega. E isso graças à lenda de um homem. Seu nome é Pitágoras. As lendas em torno de sua vida e trabalho contribuíram para o status de celebridade que ele ganhou nos últimos 2.000 anos.
É creditado a ele, de maneira certa ou errada, o início da transformação da matemática como ferramenta para contar no estudo analítico que reconhecemos hoje. Pitágoras é uma figura controversa. Por não ter deixado escritos matemáticos, muitos questionam se ele realmente resolveu algum dos teoremas atribuídos a ele. Ele fundou uma escola em Samos no século VI a.C., mas seus ensinamentos eram considerados suspeitos e os pitagóricos eram vistos como uma seita bizarra. Há boas evidências de que havia escolas pitagóricas e elas deviam parecer mais com seitas do que com escolas filosóficas, porque não partilhavam só conhecimentos, também partilhavam um estilo de vida. E todas elas pareciam estar envolvidas na política da cidade. Um detalhe que as torna incomuns no mundo antigo é que elas incluíam mulheres. Os pitagóricos são sinônimo de entendimento de algo que escapava aos egípcios e aos babilônios: as propriedades dos triângulos retângulos. O que é conhecido como Teorema de Pitágoras mostra que, se você pegar qualquer triângulo retângulo e fizer quadrados em todos os lados, a área do maior quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois lados menores. Para mim, é nesse ponto que a matemática nasce e se abre um abismo entre as outras ciências. E a prova é tão simples quanto devastadora em suas implicações. Posicione 4 cópias do triângulo retângulo em cima dessa superfície. O quadrado que você vê agora tem lados iguais à hipotenusa do triângulo. Arrastando esses triângulos, vemos como podemos separar a área do maior quadrado em 2 quadrados menores, cujos lados são dados pelos 2 lados menores do triângulo. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras. Isso ilustra um dos temas característicos da matemática grega: o apelo dos belos argumentos da geometria, mais do que uma preocupação com números. Pitágoras pode ter perdido o apelo e muitas das descobertas creditadas a ele foram contestadas recentemente. Mas há uma teoria matemática que eu detestaria tirar dele. Ela tem a ver com a música e a descoberta da série harmônica. A história diz que, passando por um ferreiro, Pitágoras ouviu o som das batidas numa bigorna e percebeu como as notas produzidas soavam em perfeita harmonia. Ele acreditava que devia haver uma explicação racional para as notas soarem tão atraentes. E a resposta era matemática. Experimentando com um instrumento de corda, Pitágoras descobriu que os intervalos entre as notas musicais harmoniosas eram sempre representados como razões de números inteiros. E foi assim que ele pode ter construído a sua teoria. Primeiro, ele tocou uma nota na corda solta. Depois, na metade do comprimento. A nota quase parece a mesma da primeira. Na verdade, é uma oitava mais alta, mas a relação é tão forte que damos o mesmo nome a essa nota. Agora pegamos 1/3 da extensão e temos outra nota que parece harmonizar com as 2 primeiras. Mas pegue um comprimento de corda que não está numa razão de número inteiro e temos a dissonância. De acordo com a lenda, Pitágoras ficou tão animado com essa descoberta que concluiu que todo o universo foi construído a partir de números. Mas ele e seus seguidores estavam diante de um desafio à sua visão de mundo ainda maior. E ele veio como resultado de um teorema que leva o nome de Pitágoras. A lenda conta que um dos seus seguidores, um matemático chamado Hipasos, quis descobrir o comprimento da hipotenusa para um triângulo retângulo com 2 catetos medindo 1 unidade. O teorema de Pitágoras implica que o comprimento da hipotenusa era um número cujo quadrado fosse 2. Os pitagóricos imaginaram que a resposta seria uma fração, mas quando Hipasos tentou expressar de sua maneira, não importa o quanto tentasse, ele não conseguia.
Um dia, ele percebeu que seu erro era pressupor que o valor era uma fração. O valor da raiz quadrada de 2 era o número que os babilônios desenharam na tábua. No entanto, eles não reconheceram a característica especial desse número, mas Hippasos sim. Era um número irracional. A descoberta desse novo número e de outros como ele se assemelha a um explorador fazer a descoberta de um novo continente ou um naturalista descobrir uma nova espécie. Mas esses números irracionais não cabiam na visão de mundo de Pitágoras. Historiadores gregos contam a história de como Pitágoras jurou segredo em sua seita. Mas Hippasos deixou escapar a descoberta e foi rapidamente dissuadido de suas tentativas de difundir sua pesquisa. Mas essas descobertas matemáticas não poderiam ser facilmente esquecidas. Escolas de filosofia e ciências começaram a florescer por toda a Grécia baseadas nesses princípios. A mais famosa delas era a Academia. Platão fundou essa escola em Atenas em 387 a.C. Apesar de pensarmos nele hoje como filósofo, ele foi um dos estudiosos mais importantes da matemática. Platão foi arrebatado pela visão de mundo pitagórica e considerava a matemática a pedra fundamental do conhecimento. Algumas pessoas diziam que Platão provavelmente foi a figura mais influente da matemática grega em nossa percepção. Ele dizia que a matemática é uma forma importante de conhecimento e que tem relação com a realidade. Então, conhecendo matemática, sabemos mais sobre a realidade. Em seu diálogo Timeu, Platão propõe a teoria de que a geometria é a chave para se desvendar os segredos do universo, uma visão ainda mantida pelos cientistas hoje. A importância de Platão junto à geometria está inserida na placa que havia acima da academia. Não deixe ninguém ignorante na geometria, entre aqui. Platão propôs que o universo poderia ser cristalizado em 5 formas simétricas regulares. Essas formas, que agora chamamos de sólidos platônicos, eram compostas de polígonos regulares reunidos para criar objetos simétricos tridimensionais. O tetraedro representava o fogo. O icosaedro, feito de 20 triângulos, representava a água. O cubo era a terra. O octaedro era o ar, e o quinto sólido platônico, o dodecaedro, feito de 12 pentágonos, era reservado para a forma que definia a visão de Platão do universo. A teoria de Platão teria uma influência devastadora e continuaria a inspirar matemáticos e astrônomos por mais de 1500 anos. Junto às descobertas feitas na academia, os triunfos matemáticos também surgiam das margens do Império Grego e se deviam mais à herança matemática dos egípcios do que aos gregos. A Alexandria se tornou o eixo da excelência acadêmica sob o comando de Ptolemes no 3º século a.C., e sua famosa biblioteca logo ganhou reputação rivalizando com a Academia de Platão. Os reis da Alexandria estavam dispostos a investir nas artes, na cultura, na tecnologia, na matemática, na gramática, porque patrocinar buscas culturais era um jeito de mostrar que você tinha mais prestígio e tinha também mais direito à grandeza. A antiga biblioteca e seu precioso conteúdo foram destruídos quando os muçulmanos conquistaram o Egito no século VII, mas seu espírito está vivo em uma nova construção. Hoje, a biblioteca ainda é um local de descoberta e estudos. Matemáticos e filósofos correram para Alexandria, levados por sua sede de conhecimento e a busca pela excelência. Os patronos da biblioteca eram os primeiros cientistas profissionais, indivíduos que eram pagos por sua devoção à pesquisa. Mas de todos esses pioneiros, meu herói é o enigmático matemático grego Euclides. Sabemos muito pouco sobre a vida de Euclides, mas suas maiores conquistas foram como cronista da matemática. Por volta de 300 a.C., ele escreveu o texto mais importante de todos os tempos, Os Elementos. Em Os Elementos, encontramos o auge da revolução matemática que aconteceu na Grécia.
construída sobre uma série de suposições matemáticas chamadas de axiomas. Por exemplo, uma linha reta pode ser traçada entre dois pontos quaisquer. Desses axiomas, deduções lógicas são feitas e teoremas matemáticos são estabelecidos. Os elementos contêm fórmulas para calcular os volumes de cones e cilindros, provas sobre séries geométricas e números perfeitos e primos. O clímax de Os Elementos é uma prova de que só há 5 sólidos platônicos. Para mim, esse último teorema captura o poder da matemática. Uma coisa é construir 5 sólidos simétricos. Bem diferente é criar um argumento explícito e lógico para não haver um sexto. Os Elementos se desenrola como uma novela de mistério lógico. Mas é uma história que transcende o tempo. Teorias científicas foram derrubadas de uma geração para outra. Mas os teoremas e os elementos são os mesmos de 2000 anos atrás. Quando você para pensar, é realmente incrível que ensinamos os mesmos teoremas, talvez de maneira um pouco diferente, ou organizados diferentes. Mas a geometria euclidiana ainda é válida, e mesmo na matemática avançada, quando se trata de grandes espaços dimensionais, ela ainda é utilizada. Alexandria pode ter sido um lugar inspirador para os antigos estudantes, e a fama de Euclides teria atraído ainda mais ávidos jovens intelectuais ao porto egípcio. Um matemático que gostou particularmente do ambiente intelectual da Alexandria foi Arquimedes. Ele se tornaria um visionário matemático. Os melhores matemáticos gregos estavam sempre testando os limites, indo mais fundo. Então, Arquimedes fez o que podia com os polígonos, com os sólidos. Depois ele passou aos centros de gravidade, ou depois passou à espiral. Esse instinto de tentar matematizar tudo é algo que eu vejo como um legado. Uma das especialidades de Arquimedes eram as armas de destruição em massa. Elas foram usadas contra os romanos quando eles invadiram sua casa em Siracusa em 212 a.C. Ele também criou espelhos que aumentavam o poder do sol para pôr fogo nos navios romanos. Mas para Arquimedes, esses esforços eram meras diversões na geometria. Ele tinha ambições mais elevadas. Arquimedes foi atraído pela matemática pura e acreditava no estudo da matemática pela matemática, não pelo desprezível mercado de engenharia ou a busca sórdida de lucro. Uma das melhores investigações da matemática pura era produzir fórmulas para calcular áreas de formas regulares. O método de Arquimedes era capturar novas formas usando formas que ele já compreendia. Então, por exemplo, para calcular a área de um círculo, ele o fechava num triângulo e depois dobrava o número de lados do triângulo. A forma interna ficava cada vez mais perto do círculo. E às vezes chamamos um círculo de polígono com um número infinito de lados. Mas estimando a área do círculo, Arquimedes, na verdade, consegue o valor de π, o número mais importante na matemática. No entanto, foi calculando os volumes de objetos sólidos que Arquimedes se sobressaiu. Ele encontrou uma maneira de calcular o volume de uma esfera cortando-a e calculando cada fatia como um cilindro. Depois ele somou os volumes das fatias para ter um valor aproximado da esfera. Mas o golpe de gênio foi perceber o que acontecia se você fizesse fatias cada vez mais finas. No limite, a aproximação se torna um cálculo exato. Mas o comprometimento de Arquimedes com a matemática foi sua ruína. Arquimedes estava contemplando um problema sobre círculos traçados na areia quando um soldado romano o abordou. Arquimedes estava tão imerso em seu problema que insistiu em terminar seu teorema. Mas o soldado romano não estava interessado no problema de Arquimedes e o matou no local. Mesmo diante da morte, a devoção de Arquimedes à matemática era inabalável.
Em meados do primeiro século a.C., os romanos apertaram o cerco ao antigo Império Grego. Eles não se importavam muito com a beleza da matemática e eram mais preocupados com suas aplicações práticas. Essa atitude pragmática sinalizou o início do fim da grande biblioteca da Alexandria. Mas uma matemática estava determinada a manter vivo o legado dos gregos. Hipatia era uma exceção, uma matemática mulher e pagã no Império Romano Cristão. Hipatia teve muito prestígio e foi muito influente em seu tempo. Ela era professora com muitos alunos e muitos seguidores. Ela era politicamente influente na Alexandria. Então, essa combinação de autoconhecimento e prestígio pode ter feito dela uma figura odiada pelos cristãos. Um dia, durante a Quaresma, Hipatia foi arrancada de sua carruagem por um grupo cristão e levada a uma igreja. Lá ela foi torturada e brutalmente assassinada. As circunstâncias dramáticas de sua vida e morte fascinaram as gerações seguintes. Infelizmente, sua crença encobriu suas conquistas matemáticas. Ela era uma brilhante professora e teórica, e sua morte deu um golpe final na herança da matemática grega da Alexandria. Minhas viagens me levaram a uma jornada fascinante para descobrir a paixão e a inovação dos primeiros matemáticos do mundo. São descobertas feitas por esses pioneiros do Egito, da Babilônia e da Grécia, que são as bases nas quais minha ciência é construída hoje. Esse é só o início da minha odisseia matemática. O próximo passo da minha jornada está no Oriente, nas profundezas da Ásia, onde matemáticos chegaram mais longe em busca de conhecimento. Com essa nova era, veio uma linguagem da álgebra e dos números que serão contados no próximo capítulo de A História da Matemática.